Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho novamente aqui para nós falarmos de um tema muito pertinente, que muito se fala, mas é sempre importante nós falarmos e acentuarmos vocês. Hoje vamos falar da candidíase. Candidíase, o que é? Como ela se manifesta? Ouve-se muito esse termo no seio das mulheres e é importante nós mostrarmos aqui uma visão ampliada deste tema. Bem, a candidíase é um tipo de micose que está correlacionada a um micro-organismo que tem o nome de Candida albicans. Por isso é que o nome candidíase. Este micro-organismo é um tipo de fungo causal que normalmente é encontrado na microbiota vaginal, no caso das mulheres. Se você é novo no nosso canal e ainda não viu o nosso vídeo acerca da microbiota, dá uma pausa nesse vídeo, volta no vídeo da microbiota que está muito bom para tu poderes entender mais ou menos o que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Bem, este micro-organismo é encontrado em pequenas quantidades na microbiota, como eu já disse, que é um habitat natural de micro-organismos de várias espécies, como bactérias, fungos, e elas estão ali em uma espécie de equilíbrio. Elas estão acentuadas em baixa percentagem, não causam patologia alguma. E normalmente também os homens podem desenvolver esta candidíase. Como está sempre relacionada a mulheres, pouco se fala do caso dos homens também poderem contrair a candidíase, que vai se dar o nome de candidíase peniana no caso. As manifestações clínicas ou a forma de contaminação a forma como ela se propaga no nosso organismo são quase similares em ambos os sexos. No caso dos homens, normalmente ela tende a aparecer, não é, com uma espécie de uma secreção que fica em volta da glande, que é a cabeça do pênis. Também, por sua vez, pode desenvolver fissuras, que são pequenas lacerações na área genital. Pode também manifestar um plúrido, que é uma coceira excessiva, que por sua vez ela desenvolve essas tais fissuras, não é? Porque a agressão à pele, por aquela zona da genitália ser muito sensível, acaba desenvolvendo essas fissuras, e sem falar também no odor característico. No caso das mulheres, depois do desequilíbrio, não é, da flora, que é o nosso habitat, depois do desequilíbrio da microbiota, ali estas bactérias começam a causar esta tal patologia, tornam-se patógenas no caso, não é? Depois dali, começa a desenvolver manifestações ou sinais, sintomas como odor característico, inchaço, vermelhidão, coceira excessiva, também, no caso, a coceira, como eu já mencionei, e também as fissuras. E normalmente ela pode ser confundida ali com infecção urinária, porque quando tanto o homem e a mulher vão urinar, dá uma ardência, mas essa ardência deve-se à extrasensibilidade da zona devido a essas pequenas lacerações, como eu já falei. Bem, normalmente um dos maiores fatores ou os fatores de riscos que acabam influenciando para o aparecimento da candidíase tanto nos homens quanto nas mulheres, nós podemos ali ilustrar ou mencionar a baixa imunidade, porque a imunidade baixa deixa o nosso organismo propenso a diversas patologias e ela também não deixa ou não fica atrás, no caso a candidíase. As diabetes, porque a gente sabe que esta patologia em si dificulta muito a cicatrização, não é, de feridas, e por sua vez atrapalha no processo de cura desta doença. Temos também, no caso das mulheres, as roupas íntimas. Ficar muito tempo com roupas íntimas não respiráveis, não é? No caso, roupas íntimas que não deixam a zona arejar e acaba deixando o ambiente muito propício para assim essas bactérias, esse fungo especificamente, se locomover à vontade. As cuecas molhadas também são um dos fatores de risco para o aparecimento da candidíase. Em suma, normalmente essa patologia está associada a cuidados, no caso ao estilo de vida, como nós
tratamos propriamente dessa zona e também de algumas patologias. Eu aqui mensurei algumas patologias que acabam influenciando, não é, a baixa de imunidade e dificultando o processo para a melhoria ou para a cura. É importante destacar que existe uma condição, não é, que a gente chama de candidíase de repetição. Esta condição dá-se normalmente quando nós temos de 3 a 4 casos de candidíase anual, tanto em homens quanto em mulheres. E normalmente esse caso requer um tratamento mais aprofundado, um tratamento que leva mais tempo, porque normalmente aí já estamos diante a uma síndrome fúngica, que é quando os fungos tendem a causar uma patologia repetida às vezes. E cada caso é um caso, é necessário que o profissional analise o caso particularmente. E normalmente as mulheres vão se identificar muito com esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque a candidíase é um tema muito frequente nos consultórios médicos e estudos afirmam que em 10 mulheres, 9 a cada mulher pode desenvolver uma candidíase. E esta candidíase de repetição nas mulheres é muito frequente. O tratamento normalmente varia de homem para mulher, porque existe uma via no caso das mulheres, que é a via intravaginal, que é utilizado, não é, à base de óvulos, cremes de uso vaginal, diferente dos homens que também podem usar pomadas ou cremes de uso tópico, mas exteriormente para tratar os sintomas que estão em volta, não é, físicos, que estão em volta do órgão genital masculino. Nas mulheres também pode-se usar a via oral, como antifúngicos, corticoides, nos homens também, para tratar esta patologia, mas é importante frisar que cada caso é um caso, é necessário termos uma atenção máxima. Existe uma modalidade que nós podemos adaptar. Ao invés de nós tratarmos a doença propriamente dita, podemos optar pela medicina preventiva, que é maravilhoso. Como eu já havia dito, normalmente esta doença está correlacionada a questões hereditárias, a questões de patologias ou mesmo até inserção de medicamentos a longo prazo. Para você que não tem noção do quão usar medicamentos de forma excessiva e sem orientação nenhuma médica pode causar outras patologias. Imagina que você, mulher, está a usar antibióticos para tratar uma específica patologia. Após esse consumo excessivo desse antibiótico, o teu organismo fica em declínio. No caso, a tua imunidade baixa e ela te deixa exposta a várias outras doenças. Por isso é muito importante. A questão dos cuidados de prevenirmos a patologia para as mulheres que têm tendência a desenvolver essa patologia de forma muito frequente, é necessário nós aprimorarmos nos cuidados, além da questão das doenças hereditárias, além da questão das repetições. Normalmente é associado ao estilo de vida, como nós tratamos a nossa zona especificamente. E vale salientar que, apesar da candidíase ou da cândida, que é o agente causal da própria patologia, ser encontrado frequentemente na microbiota vaginal, ela não pode ser considerada uma DST, que no caso é uma doença sexualmente transmitida. Tu, homem, que estás aí a ver esse vídeo e vais pensar, então se normalmente encontra-se no habitat natural da mulher, quer dizer que eu posso ter pegado da minha parceira. Não, é um mito. Esse fungo especificamente está no organismo humano. Nós encontramos facilmente, não é, nas mulheres, mas não quer dizer que os homens não tenham esse fungo. Então cada um desenvolve essa patologia de forma diferenciada. Então temos aqui que descartar que essa patologia pode ser considerada uma DST. No caso dos homens, quando o tratamento é feito de forma prolongada, é necessário nunca. Quando o tratamento é feito individualmente e você tem uma parceira sexual, não é, ativa, por exemplo, é sempre aconselhável fazer o tratamento, o casal. Não que o outro parceiro ou parceiro tenha esta patologia, mas é importante prevenirmos. Se eu estou a fazer o tratamento, o meu parceiro também tem de optar a fazer este tratamento para assim não haver manifestações a posterior. Se esse conteúdo te interessa, se esse conteúdo tu já ouviste um amigo que teve essa situação, que tem essas candidíases de repetição, porque são doenças muito frequentes, estão no nosso dia a dia. Então,
não esquece, partilha esse vídeo para ele, chama o teu amigo aqui, menciona ele aqui nos comentários, para ele assim poder se acentuar também deste tema. Se tiverem dúvidas, não esqueçam, deixem nos comentários, que com mais tempo a gente vai respondendo as vossas questões. E se tu tens desconfiança que tens esta candidíase, após ver esse vídeo, tente procurar um profissional de saúde para te dar um melhor direcionamento. E não esqueçam de seguir este canal, curtam, ativem o sininho para assim poder acessar todo o tipo de conteúdo que nós lançamos em primeira mão. Beijinhos, até o próximo encontro.